Livro de Eclesiastes, capítulo 2. E vamos dar seguimento à nossa série de exposições intitulada Vanitas Vanitatum, o sentido da vida debaixo do sol. Para quem não sabe, Vanitas Vanitatum é uma expressão em latim que significa vaidade de vaidades. Nós estamos querendo compreender, à luz desse livro tão importante das Escrituras, o sentido da vida debaixo do sol. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 1, vamos ler juntos. Acompanhe na sua Bíblia, se você porventura não tem, encontre alguém do seu lado e leia com ele. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que isso também era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo-me, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver, diga comigo, até ver, o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Versículo 4, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie frutífera, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Verso 7, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, e também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Verso 8, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda espécie de som. E fui engrandecido e aumentei mais do que a todos que houveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Verso 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Nosso último verso, 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Curva a sua cabeça, quero orar uma vez mais. Pai, te damos graças, erguemos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome. Te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos aqui para ouvirmos a sua palavra. Eu te peço agora em especial que você faça cessar as muitas distrações e inquietações externas e internas que nos atrapalham de absorvermos a instrução do seu Espírito. Eu quero te pedir que você nos presenteie hoje com o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que entendamos quem tu és, quem somos e qual a sua vontade para nós. Pai, eu te peço ainda que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. E todos aqueles que creem, digam amém. Toma seu lugar, fique à vontade. Deixe a sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 2, por favor, que nós vamos retornar a ela várias vezes. Então hoje é o quarto sermão da nossa série de exposições, Vanitas Vanitatum, o sentido da vida debaixo do sol, e entramos agora no capítulo 2. O nosso subtema de hoje é este aqui: paraísos artificiais. O que é demais nunca é o bastante. Vamos ler juntos, família, por favor, em alto e bom som.
Então eu quero que você grave nosso tema e subtema, para que possamos recorrer a esse entendimento à luz das Escrituras. Como tem sido aqui nessa série, nós temos trazido algumas definições em toda a parte de introdução dos sermões, a fim de que possamos ter ganho. E eu tenho dito desde o início dessa série, que essa série de exposições é uma série que nos desafia e exige de nós atenção redobrada. Afinal, o livro de Eclesiastes é, para a maioria dos eruditos e estudiosos, o livro mais intrincado das Escrituras e mais difícil de entender. Então, nós estamos aqui na dependência do Senhor, procurando entender do que trata esse livro. Contudo, o livro de Eclesiastes, ou o pregador, como já falamos nas primeiras mensagens, talvez é o livro mais atual de todas as Escrituras. Naturalmente, como Dwight L. Moody disse, as Escrituras são mais atuais do que o jornal desta manhã. Amém? Mas especificamente Eclesiastes trata de uma angústia comum ao homem moderno. Quando olhamos para o livro, como temos visto desde o primeiro sermão, e eu quero lembrar você, faça uso das plataformas digitais em áudio e vídeo na conta da família dos que creem para acompanhar os sermões. Inclusive, se você está aqui a primeira vez e você deseja entender do que estamos tratando, vá até os nossos canais de áudio e vídeo e faça bom uso. Ok? Então, esse livro trata de uma tentativa de Salomão, autor do livro em questão, em responder um sentimento que angustia o coração do homem em todas as eras, mas especialmente do homem moderno. E esse sentimento é mais ou menos a seguinte coisa: há muita beleza no mundo, há muita virtude, há muita bondade, há muita fraternidade, mas ao mesmo tempo há coisas horríveis, há muitas tragédias e selvageria no mundo presente. Portanto, ao mesmo tempo que sentimos prazer em ocasiões, coisas, situações e relações, nos tornamos perplexos quando somos o alvo de tragédias, ou quando olhamos a selvageria ao redor e percebemos a corrupção do coração do homem. Então, o pregador está tentando explicar esse sentimento estranho. Este mundo parece muito bom e maravilhoso, mas ao mesmo tempo há alguma coisa profundamente errada com ele. Quem me entende, diga sim. Eu já disse várias vezes que um escritor pós-moderno chamado Jean-Paul Sartre, que tentou traduzir o sentimento do homem moderno, disse que esse sentimento é um tipo de náusea. Quando olhamos para a realidade e percebemos beleza e caos, bondade e selvageria, temos um tipo de náusea. E nós já vimos, e hoje eu não posso estender tanto a introdução, está calor, então quero pedir que você faça um esforço redobrado, mas nós já percebemos que esse livro trata de uma perspectiva apenas horizontal da vida. A expressão debaixo do sol vai aparecer 29 vezes nesse livro. Então o pregador está investigando qual o sentido da existência e da criação apenas debaixo do sol. E como é do conhecimento da maioria de nós, Salomão foi o homem mais sábio, influente, poderoso e rico do seu tempo, e muito provavelmente um dos mais sábios e ricos de todos os tempos. Inclusive, quando Cristo estava compartilhando um determinado ensinamento, ele disse, nem Salomão em toda a sua glória. Ou seja, quando ele precisou de uma referência de poder, status, fama, glória, ele não usou o faraó. Ele não usou um rei medo-persa. Ele usou Salomão. Porque a influência, poder e alcance deste homem foi realmente, talvez, única em toda a história. Mas ele está averiguando de uma perspectiva tão somente horizontal, debaixo do sol. E também já disse e repito que essa é uma visão de mundo hoje em dia chamada de materialismo. Repete comigo, por favor. O que é o materialismo? É a visão de que tudo que existe é a matéria. E que o universo é fechado, de maneira que não há nenhum criador transcendental
espiritual ou sobrenatural, e não há sentido nenhum na vida, além do que temos aqui, agora, confinados nesse espaço-tempo. E daí a angústia daqueles que refletem sobre a vida. Muitas pessoas tentam entreter seu coração, como veremos, de outra maneira, mas aqueles que pensam sobre a vida, especialmente os teóricos e filósofos, e que pensam apenas debaixo do sol, eles tendem à loucura, como veremos hoje. E isso, eu tenho dito e repito, não é mera pose acadêmica. Entender o espírito do nosso tempo, termo alemão Zeitgeist, não é mera pose acadêmica, é entender a angústia que paira sobre a sociedade, que também nos atinge por vezes como cristãos, porque perdemos de vista a perspectiva acima do sol. Quem me entende, diga assim. Então, ele está trabalhando dessa maneira, e nós vamos perceber que Salomão, como vimos na semana passada, ele inicia uma busca resoluta por sentido para a vida e para a sua existência e para toda a ordem criada abaixo do sol, ok? Então, eu quero relembrar que muitos de nós tendem a um tipo de desprezo quando o assunto exige reflexão. Mas preste atenção, Deus desejou, aprove a Ele se revelar por intermédio de um livro. Naturalmente, do seu Filho que encarnou a palavra viva, amém? Mas se Deus nos deu um livro, significa que Deus exige de nós empenho e cognição. Um livro precisa ser lido, interpretado dentro do seu contexto. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero já te dizer nessa manhã, não adianta você pensar que a fé é uma coisa irracional. Como disse John Stott, crer é também pensar. Diga comigo, crer é pensar. Então, basta de entre nós, de uma mentalidade tão somente hipersensitiva, que procura sensações, emoções e um constante entorpecimento sem refletir na vida. Mas, repito, se refletirmos na vida de uma perspectiva tão somente materialista, debaixo do sol, enlouqueceremos, e é por isso que a sociedade pós-moderna está enlouquecida. E hoje veremos isso com mais clareza. E eu quero te lembrar, papai e mamãe em especial, que seus filhos lidam e lidarão com esse tipo de coisa que temos conversado aqui nessa série de mensagens. Eu sempre digo que ninguém está livre dessas influências por causa do princípio do gotejamento. Repete comigo. Você que nos visita hoje, perdoa que eu vou pedir para você repetir várias vezes alguns termos chaves para a sua reflexão, amém? Para que você tenha ganho. Então, o princípio do gotejamento é a verdade de que a cultura está gotejando seus valores ou não valores em nós, em nossos cônjuges, em nossos filhos, nas pessoas que amamos 24 horas por dia. Então, nós vamos olhar para a arte, nós vamos olhar para a economia, nós vamos olhar para a ciência, nós vamos olhar para os esportes, e em tudo, o princípio do gotejamento continua operando, gotejando sistematicamente vãs filosofias. Então, ignorar as estruturas filosóficas que formam o pensamento pós-moderno não nos imunizará quanto a essas estruturas, antes nos deixará ainda mais vulneráveis e suscetíveis, porque muitos cristãos adotam um comportamento de vida a partir de vãs filosofias e ideologias, sem nem perceber, e eles inclusive, eles batizam esse comportamento pagão, ideológico, idólatra, achando que é a vontade de Deus. Basta ver os pleitos políticos no Brasil. Ok? Então, ao longo da história, Francis Schaeffer, um grande escritor, anota esse nominho aí, tudo que você vê com o livro, nome dele, compra. Porque quando ele errar e for ruim, vai ser 100 vezes melhor do que você poderia ter pensado. Diga aleluia, vai te ajudar. Francis Schaeffer, um grande pastor e pensador cristão, ele disse que se nós queremos entender a cultura que estamos inseridos, nós precisamos olhar o caminho da ciência, da filosofia e da religião. Diga comigo, ciência, filosofia, religião. Ok? Então, filósofos, pensadores,
e artistas, eles percebem o clima cultural, eles percebem a temperatura social, e a partir disso, constroem suas filosofias, teorias e arte. Inclusive, vamos perceber que hoje nós estamos lidando com duas visões de mundo preponderante, o niilismo e o existencialismo. E isso se dá por causa da decepção causada na sociedade ocidental frente ao fracasso do iluminismo. É muito maravilhoso porque eu estou sempre dizendo que isso aqui é papo de quinta série, né? Não tem nenhum louvor nisso, mas a maioria daqui das pessoas sabem que eu tenho a 7ª série do colegial, fui usuário de crack a minha vida toda, não terminei os estudos e não tenho teologia. Por que você está dizendo isso? Só para que você não tenha desculpa nenhuma nessa manhã, diga amém. Se Deus pode ensinar um cara ignorante como eu, Ele pode ensinar qualquer pessoa que ame a sua palavra, aleluia? E minha intenção não é que você domine termos filosóficos, nada disso, apenas que você entenda a cultura, viva nela de maneira a glorificar a Deus e proclame o Evangelho de maneira que as pessoas entendam o que você está falando, porque você primeiro se esforçou em amor para se contextualizar e entender o que elas estão falando. Aleluia? Então, por causa do fracasso do iluminismo, o clima cultural se tornou majoritariamente pessimista. E aí falamos isso nesses dias. Essa semana eu sento com o Benjamin, ele está estudando, está na 8ª série, então deixa eu atualizar, não é papo de quinta, é papo de 8ª, de 7ª, e aí eu sento, o que você está estudando? Prova de história, o quê? René Descartes. Eu falei, olha só, você viu que teu pai, você falou dele, né, pai? Eu falei, cara, respeita a minha história, filho. Jogou aonde, cara? Então, isso é o que os nossos filhos estão estudando. Por exemplo, René Descartes, o grande pensador da modernidade, ele talvez seja um dos principais responsáveis pelo caos, porque a teoria e filosofia de Descartes partiu do pressuposto de que o seguinte, tudo que outrora era fato, tem que ser tratado a partir de Descartes e do iluminismo como hipótese. Então ele passou a negar a própria realidade e negar a sua própria existência. E aí ele leu uma frase de Agostinho de Hipona, penso, logo existo, roubou a frase e entendeu que tem sentido na existência. Ok? Então, se o Benjamin entende esse sermão, vai ficar difícil para você, diga aleluia. E na verdade isso é mais uma justificativa para mim mesmo, os irmãos já sabem disso, né? Aí eu quero antes recomendar essa literatura aqui, ó, O Universo ao Lado, James Sire, anota aí, irmão. Universo ao Lado. Capa muito sugestiva, tem várias pessoas e a cabeça de cada pessoa, ó, tudo bem se você não conseguir ver, é um mundo, porque ele quer dizer que nós vivemos em uma sociedade em que cada pessoa é um planeta isolado, com suas próprias leis, ordens, filosofias e convicções. Então, este presbitério sempre se empenha em recomendar que vocês leiam as Escrituras e leiam boas literaturas. E antes, terminando isso, eu quero enfatizar o seguinte, meus irmãos, em nome de Jesus, dediquem-se à leitura. Amém? Primeiro das Escrituras, depois de boa literatura. Para de deixar as pessoas pensarem por você. Deixe Deus dizer para você como as coisas são. Então, uma escritora cristã chamada Nancy Pierce, ela disse que os artistas, eles são o barômetro da sociedade. E suas obras servem para conseguirmos medir as novas ideias que estão circulando. Você quer entender como uma nação pensa? Olha para mim. Escute suas músicas. Ai. Porque estamos lendo com a igreja o livro de Salmos, e o que são Salmos? É Deus formando por intermédio da arte, a música em questão, a mentalidade do seu povo. Salmos são a identidade de Israel, firmada em seu Criador e Redentor. Então nós cantamos o que cremos. Se você deseja entender uma sociedade, ouça sua playlist. É difícil, Brasil. Ouça quem são seus pensadores preponderantes, quem são aqueles que arrastam milhares de seguidores nas mídias sociais. E você vai entender porque uma geração pensa como pensa. Então,
O niilismo e o existencialismo, essas visões de mundo pós-modernas, oriundas de filósofos como Friedrich Nietzsche, Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir e Cia Limitada, eles são sistemas de revaloração de valores. Diga comigo, o niilismo e o existencialismo são sistemas bem alto de revaloração de valores. Então essas visões de mundo, elas são basicamente, para elas e para aqueles que adotam seus comportamentos, Deus. Filósofos como os mencionados aqui, que veremos, partiram do pressuposto de que tudo que outrora era fato, tem que ser tratado como hipótese. E nós precisamos romper as amarras dos valores tradicionais de outrora, sejam eles de natureza religiosa, e Nietzsche tinha um ataque direto ao cristianismo por causa disso, sejam eles de natureza sociológica ou política. Nós precisamos jogar tudo fora. Nihilismo vem da palavra latim nihil, que significa nada. Presta atenção. Nihilismo vem da palavra nada. É uma visão de mundo que não crê em absolutamente nada. E o existencialismo é um nihilismo 2.0, que não crê em nada além de em si mesmo. Pronto, você aprendeu o que é nihilismo e existencialismo. Nihilismo não crê em nada. Existencialismo crê em si mesmo, tomando partes do niilismo e outras não. Então, esses filósofos diziam o seguinte: ouça, é preciso questionar e contestar os valores que recebemos em casa, na escola e nos demais ambientes sociais ao longo da vida. Para Nietzsche, esses valores não objetivam o bem comum, e sim representam uma forma de reprimir as ações humanas. Ouça, para Nietzsche, todos os valores são valores morais, eles não passam do desejo de alguém imposto sobre a sociedade. Era isso que Nietzsche afirmava. Por que eu preciso abraçar a moral cristã? Quem foi que disse que esse é o padrão de vida? Então Nietzsche, de novo, se opunha ao cristianismo e dizia que o cristianismo desconfigura o potencial do homem. Sim e não. Vamos conversando a respeito disso. Então, tais valores morais não passam do desejo de outro imposto sobre toda uma sociedade. E Nietzsche dizia que as pessoas que construíram os valores da sociedade e mundo ocidental eram pessoas ressentidas. Nietzsche dizia que não eram os poderosos que dominavam como nós pensávamos, eram os fracos. E eles criaram sistemas religiosos, sociais e políticos porque eles eram fracos. E eles dominavam os poderosos ao passo que a sociedade aceitava esses valores morais. Então ele pregava uma revaloração de valores completa. Então daí nasce, na filosofia de Nietzsche, o tal do super-homem. Quem é o super-homem? É aquele que determina sua própria vida sem influência externa. Por isso, cada ser humano é como um universo inteiro na pós-modernidade. Friedrich Nietzsche, nessa reflexão, disse o seguinte: das paixões nascem as opiniões. A preguiça de espírito as faz cristalizar em convicções. O que Nietzsche queria dizer com isso? Dos desejos de alguém é que nascem opiniões. E da preguiça da sociedade em averiguar essas opiniões, elas viram convicções. Então ele falava da mentalidade de rebanho. Nietzsche que cunhou o termo gado. Então Nietzsche dizia, das paixões é que nascem opiniões. E da preguiça de espírito da sociedade, é muito difícil de entender, eu sou burrinho, eu sou Gabriela. Milhares de cristãos vivendo assim. Elas se tornam convicções e são passadas de geração em geração. Então Nietzsche, na cabeça dele, ele é o cara. Ele é quase o Deus da parada, que disse, olha, inclusive é ele, em sua célebre obra, Assim Falou Zaratustra, que anunciou a morte de Deus.
Nietzsche disse: Deus está morto, e com isso os valores do Ocidente inteiro precisam ser revalorados. E aí olha para mim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo, você vive numa sociedade que pensa assim. Seu filho e sua filha sofrem constantemente pelo princípio do gotejamento. Você sofre, as pessoas que você ama, os cristãos dessa igreja local sofrem. E para, primeiro, estarmos livres dessas amarras e andarmos na palavra de Deus, e segundo, para pregarmos o evangelho para uma geração que não crê em nada. Então, Nietzsche afirmava isso. E Nietzsche usava o termo vontade de potência para dizer que o grande ápice do homem, tornando ele o além-homem ou o super-homem na filosofia nietzschiana, era se livrar então de todos os valores que passaram. Você nasceu e é você que decide o que é moral e valor. E ninguém pode dizer que não. Olha para mim, que oportuno estar pregando esse sermão no feriado de carnaval. Porque, infelizmente, oramos aqui na nossa reunião de oração na sexta-feira, mas, infelizmente, milhares de gravidez indesejadas ocorrerão agora. Milhares de pessoas contrairão DST. Pessoas morrerão em acidentes de carro por causa da embriaguez. Por quê? Porque abraçaram um estilo de vida nihilista e existencialista. E aí nós cristãos colocamos a nossa roupinha bonitinho no domingo, dia do Senhor, queremos sentar aqui e não queremos ouvir a angústia de um mundo que clama por socorro, porque é difícil pensar. O tema do meu sermão da semana passada foi pensar dói. Então, depois de Nietzsche, outros vieram na esteira desse filósofo, e tentaram até melhorar um pouco a visão tão pessimista de Nietzsche. Um deles, já citado aqui várias vezes, é Jean-Paul Sartre, autor da frase que define o indivíduo pós-moderno existencialista. Sartre disse: a existência precede a essência. As pessoas fazem de si mesmas o que são. Calma que você já vai perceber que tem tudo a ver com o texto de Eclesiastes. E você vai dizer: cara, Salomão era um cara do futuro. Então Sartre dizia o seguinte: o homem tão somente existe, anterior a qualquer essência, norma, valor, criação, e aí por intermédio das experiências que ele abraça, que ele determina, ele encontra a sua essência. Então não há nenhuma ação imoral no existencialismo nihilista. Porque se te faz feliz, é sua essência. Então, Sartre continuou a frase dizendo: as pessoas fazem de si mesmas o que são. Ou seja, a mentalidade existencialista, ela afirma que o homem, ele não nasce pronto. Inclusive, um que eu já vou citar outra sentença dele, discípulo mais ferrenho de Nietzsche, Michel Foucault, quem conhece, levanta a mão e diz sim. Ele disse uma frase assim: o homem é uma invenção moderna. O que o Foucault queria dizer? Cara, não existe esse negócio assim, o homem é isso aqui, ser humano é isso aqui. Isso aqui é invenção moderna, esquece, abandona. Então, Sartre dizia que as pessoas precisavam, por meio das escolhas que tomam diariamente, sem influência externa alguma, se tornar o que são. Então vale tudo. Ele, casado com Simone de Beauvoir, a mãe do feminismo moderno, eles tinham, por exemplo, um acordo no matrimônio. O acordo era que era um casamento sem exclusividade. Eles eram casados, mas cada um era livre para contrair relações fora do casamento. Só tinha um acordo entre eles. Eles precisavam compartilhar as experiências extraconjugais para escrever sobre. Por quê? Porque Sartre e Simone de Beauvoir queriam propor um novo tipo de casamento, de matrimônio. Por quê? Porque não existe essência anterior à existência de um homem. Então, o que os nossos filhos, as nossas meninas e as nossas mulheres estão enfrentando? A filosofia de Simone de Beauvoir. E ou a gente aprende a lidar com isso à luz das Escrituras, ou pelo princípio do gotejamento. Mais tempo, menos tempo, estaremos encharcados de vãs filosofias. Como tem acontecido, infelizmente,
com a igreja do nosso tempo. Então, não majoritariamente, mas em grande parte. Isso é uma autenticidade subjetiva. Você precisa ser autêntico. Então, não se vista como as pessoas dizem que você deve se vestir. Não fale como as pessoas dizem que você deve falar. Não considere moral ou imoral aquilo que alguém externamente, tradição, sociologia, política ou filosofia disse. Autentifique a si mesmo pelo seu interior. É uma autenticidade subjetiva. Cara, mas eu gosto disso. Então, Sartre e Cia Limitada te dizem, é o que você é. E está tudo bem. Nessa ida à Inglaterra agora, permitindo o Senhor, do que eu vou conversar com os irmãos? Porque o Brasil já sofre com isso e muito, mas a Europa já sucumbiu ao secularismo. E na minha ida anterior à Inglaterra, 2 ou 3 anos atrás, quando eu trabalhei isso, sabe o que aconteceu? Todos os jovens queriam passar as madrugadas me ouvindo e dizendo, uau, faz muito sentido, pastor. É o que eu tenho lutado na universidade, é o que eu vejo por todos os cantos. E eu quero relembrar a você, contextualização é um ato de amor para com o perdido. O empenho por entender a voz que me fala, como 1 Coríntios 14, já citado aqui. Então, Foucault, o mais ferrenho discípulo de Nietzsche, disse isso aqui. Não me pergunte quem sou, e não me diga para permanecer o mesmo. O grande filósofo mentor da galera da universidade, Foucault. O que ele dizia? Não me pergunte quem eu sou. Por quê? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Entendeu? Eu já disse aqui, Raul Seixas e Paulo Coelho, o profeta Paulo Coelho, o adorador Raul Seixas, eles escreviam música pensando em modelar a sociedade. Foucault, que disse isso, morreu ainda antes dos 60 anos, por causa dos efeitos do HIV, resultantes de uma vida dissoluta. E ainda no seu leito de morte, com o seu amante, ele ainda confidenciou mais coisas para serem escritas, para que os seus filhos ouvissem elas, para que você ouça elas constantemente, para que se façam músicas, para que se pintem quadros, para que se pense arte a partir da verdade que o homem é uma invenção moderna. Não me pergunte quem eu sou, porque hoje eu sou isso, mas amanhã eu posso não ser mais. E nem me diga para permanecer o mesmo, porque ainda que hoje eu seja alguma coisa, pode durar apenas poucas horas. E aí, chegamos a um nível de loucura de pessoas estarem se autoafirmando, autenticidade subjetiva, como animais. Já viram isso na internet? Quem já viu, levanta a mão e diz sim. E por vezes, o cristianismo, que é uma tradição robusta, que tem subsídio para responder coerentemente, faz uma coisa só, é do diabo, do capeta, vai para o inferno. As pessoas dizem, crente é povo burro, obscurantista, ignorante. Mas não é assim. Salomão falou com os homens do seu tempo. Ok? Então, essa coisa chamada pós-modernidade, oriunda desses pensamentos, é tão difícil de explicar que um pensador egípcio chamado Ihab Hassan, um dos primeiros a estudar a pós-modernidade, depois de 30 anos estudando a pós-modernidade, doutor Ihab disse, olha, eu tenho uma certeza. Qual, doutor? Eu sei menos hoje do que sabia 30 anos atrás a respeito da pós-modernidade. Por quê? Porque ela é líquida. Como disse Zygmunt Bauman. As pessoas não têm forma, as relações não têm mais forma, elas são líquidas. Elas se adequam ao recipiente onde estão. Quem me entende, diga sim.
Então eu não quero manter um matrimônio. Com a graça de Deus, daqui 30 dias eu completo 20 anos de casamento com a Fran. 22 anos juntos. Aqui na primeira cadeira tem um dos meus pastores, de quando eu crio o Evangelho, pastor Campolim, sempre saudado por mim aqui, bem-vindo, pastor. Quando eu era um usuário de crack, era alguém que orava comigo e me estimulava a respeito da palavra. 20 anos depois, por causa da graça de Deus e de homens como ele, eu posso pregar o Evangelho. E para viver um casamento de 20 anos, vocês não pensem que é fácil. A Fran é uma heroína. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você acha chato me ouvir por 1h30 domingo, você imagina por 22 anos. E eu tenho manias extremamente esquisitas, como por exemplo, ontem não, porque ontem ela foi faxinar, sofrer com a casa e eu fui sofrer com o sermão. Mas ainda assim, ela não viu, ela lavou o piso, esfregou, aí ela foi tomar banho, eu fui sair para pegar água e eu vi um negocinho no chão. Aí eu acho que eu tenho aquela coisa lá que não pode ser autodiagnosticado, o TDAH, e aí eu pensei, meu Deus, eu preciso limpar. Aí de repente, 20 minutos depois eu estou passando o aspirador pensando assim, cara, será que eu sou louco? Mas eu acho que não, eu acho que é só meu jeito. Então, agora as pessoas não querem manter um matrimônio, as pessoas não querem permanecer numa mesma igreja 30 anos. Sabe por quê? Cara, eu sinto assim, eu sinto que a nuvem andou. Deixa eu falar uma coisa em alto e bom som. Todas as vezes que alguém deixa uma igreja bíblica, esse alguém peca contra a unidade do corpo de Cristo. Ainda que todas as igrejas, a começar por essa local, tenha problemas, se é bíblica e você a deixa deliberadamente, peca contra a unidade do corpo de Cristo. Então as pessoas não querem mais relações assim. Sabe a coisa maravilhosa? Que essa semana também celebrávamos, eu, o pastor Leandro Alves e o pastor Fábio Pupo, 20 anos de uma foto em um retiro onde Deus tocou esses caras. 20 anos da minha vida ao lado deles. 20 e poucos anos ao lado do Will e da Val. 15, 17 ao lado do Lucas. Já estamos em 15, Fafa, ou 14. 14 para 15. Eu me acho um cara abençoado. Relações, e meu irmão, deve ser muito difícil para eles conviver comigo. Então, esse professor, Issan, disse o seguinte: o pós-modernismo é longo em atitude e curto em argumentação. Diga comigo, o pós-modernismo é longo em atitude e curto em argumentação. Ou seja, cara, não precisa pensar. Só vamos curtir, vamos fazer o que der na telha. E é isso que muitos cristãos querem fazer. Ai, que mensagem difícil de entender. Eu não quero pensar e refletir, eu quero sentir. É o que as pessoas estão fazendo. Elas dizem que nesse feriado promíscuo chamado carnaval, o que acontece nesses dias, fica nesses dias e vale tudo. E daí temos um resultado catastrófico. Quem me entende, diga amém. Isto posto, encerrado a introdução, eu quero começar a pregar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Eclesiastes capítulo 2, verso 1, olhe para a sua Bíblia. Inicia-se a busca pela satisfação da vida secular. Debaixo do sol, materialista, apenas horizontal. Salomão diz, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer. Mas eis que isso também era vaidade. Qual é a tradução da palavra vaidade, meus irmãos? Neblina, vapor, temporalidade, efemeridade. Então olha que coisa interessante, Salomão vai detalhar a sua busca, que é uma busca por satisfazer o seu coração inquieto. Como Agostinho de Hipona disse, o nosso coração permanece inquieto, porque tu, ó Deus, nos criastes para ti, e só em ti encontraremos descanso. E Salomão está inquieto, ele é o rei mais multibilionário da história, sábio, poderoso, mas o seu coração
está com um vazio existencial. Salomão está se comportando como um existencialista. Ele diz: eu falei comigo mesmo, em minha subjetividade autêntica, eu disse: eu vou te provar. No prazer, na alegria, você vai encontrar o significado para a vida. Então, preste atenção. Ele delineou no capítulo 1 a futilidade e mostrou que o conhecimento não pode solucionar o enigma. Então agora ele argumenta que a busca pelo prazer também não pode saciar a sede espiritual do homem. A estrutura é mais ou menos essa para a nossa reflexão: a inquietude do coração, parte 1. Ok? Então olha só. Verso 1, somos informados a respeito da sua resolução e das suas conclusões. Eu vou provar para mim mesmo que eu posso encontrar o sentido para a vida somente debaixo do sol. Versos 2 a 8, um relato detalhado sobre os seus esforços. Verso 9 e 10, o registro do seu auge e poder. Verso 11, nossa conclusão, a reiteração de suas conclusões. Então, é extremamente importante entendermos o seguinte: com a sua Bíblia aberta, olha aí para ela. Ele vai falar a respeito que procurou esse sentido para a vida no riso e na alegria, no verso 1 a 3. Nos versos 4 a 8, em grandes empreendimentos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu vou com frequência a Santa Catarina, Itajaí, Balneário, porque minha família materna e paterna é de lá. E Balneário Camboriú expressa bem o que Salomão tentou fazer. Alguém constrói uma torre bem alta, outro vem e constrói uma mais alta ainda. Agora construíram as torres gêmeas que dizem que o menino tem um apartamento lá. Então todo mundo quer morar no prédio que o menino mora, né? Aquele menino, né, sabe? Que influencia o seu filho com a mentalidade dessa que eu estou dizendo hoje. E que pior, se diz cristão, mas que o evangelho alcance. Amém? E aí agora vai sair um mais alto dos big towers, dos altos de toda a glória. E Salomão tentou isso também. Ele falou: cara, eu vou me tornar o construtor dos construtores, de maneira que eu vou deixar a FG no chinelo, ó, propaganda de graça, para quem conhece Balneário. Então ele tentou no riso e na alegria, em empreendimentos grandiosos, e no verso 8 e 9, com hedonismo, fama, sexo e música. Nada mais oportuno de ser pregado. Então, nas palavras do Dr. Michael Whitton, sua investigação é persistente, até ver, confinada a uma área limitada, somente debaixo do céu, deliberada e resoluta, decidi em meu coração. Então, da busca insatisfatória pelo conhecimento, ele se voltou para a busca da autorrealização pelo prazer e entretenimento, procurando fazer coisas que justificassem a sua existência. Ouça isso: Salomão realizou grandes projetos para, de alguma maneira, validar sua existência. Por quê? Porque os existencialistas dizem que você precisa validar a si mesmo por intermédio das suas escolhas, das suas obras. E ninguém pode dizer que isso é imoral, porque na verdade o ser humano é amoral, não existe moral estabelecida. Então preste atenção, o texto continua, e ele diz no verso 2, ao riso eu disse, está doido, e da alegria, de que serve essa? Presta atenção, a tradução da palavra alegria aqui, no hebraico, é uma palavra que é usada para quando as pessoas jubilavam diante de Deus, nos festivais religiosos. Então é curioso que Salomão está falando de um tipo de prazer ilícito e de um tipo de prazer lícito. Num tipo de entretenimento mais digno e o outro não digno. E ele vai dizer que ele procurou satisfazer o seu coração nessas coisas. E alguns de nós pensam que a felicidade é o propósito central da vida. E que ser feliz consiste numa infindável série de acontecimentos legais, sem nada interrompendo o fluxo. A nossa geração pensa que o homem é criado para a sua autorrealização e felicidade.
e felicidade é uma infindável série de acontecimentos legais, sem nenhum tipo de interrupção. Porque se houver interrupção, já nos deprimimos. E esse é o ciclo da vida, como mencionado nos outros sermões. Vocês lembram que na primeira mensagem, eu li o texto de 1 Reis, capítulo 4, falando a respeito da provisão diária da mesa de Salomão. Estimativas apontam que seria necessário de 30 a 40 mil pessoas para consumir o que era colocado na mesa de Salomão por dia. E o texto de 1 Reis 4:20 diz assim: os de Judá e de Israel eram muitos numerosos como a areia que está no mar. Comiam, bebiam e se alegravam. O reinado de Salomão foi uma eterna Sapucaí. No camarote da Brahma. Depois você lê de novo o texto de 1 Reis 4. Mas os números são exorbitantes. Salomão se tornou um megalomaníaco. Você imagina precisar de 40 mil pessoas para consumir o alimento diário de uma casa, dos seus palácios reais. Ele estava se entregando, como ele diz. E ele disse: mas eu percebi que o riso, provavelmente se lembrando das festas de arromba que aconteciam no seu apartamento. Ele diz: é loucura. E da alegria, olha que coisa complexa, aparentemente digna diante de Deus, ele diz: também não preenche. Presta atenção, que coisa curiosa. Não é bom estarmos aqui numa manhã de domingo como essa, em que Cristo ressuscitou dos mortos e mudou para sempre como as coisas são? Não é bom cantarmos ao Senhor, ouvirmos o Evangelho e comungarmos, amém? Isso nos produz alegria, sim ou não? Sim, mas se a gente procurar satisfação final aqui, também é pecado. Isso é bom, é digno e instruído, é recomendado por Deus. Mas também não é isso. Então, prazeres dignos ou indignos? Aí ele diz no verso 3, vamos avançar: resolvi no meu coração estimular-me ou dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e a entregar-me à loucura, até ver qual é a melhor coisa que os homens podem fazer debaixo do céu em seus poucos dias de vida. Olha só, aqui ele abraça a filosofia nitiniana, uma postura dionisíaca da vida, ou seja, eu vou me entregar ao prazer. Sexo, drogas e rock and roll. Então, agora eu quero que você preste atenção nisso, eu quero gastar um tempo aqui. Ele diz: eu resolvi no meu coração, sua busca deliberada. Olha para mim, ele diz consigo mesmo: eu acho que o álcool resolve. Sabe o que Salomão estava procurando? Preencher seu vazio existencial, ouçam, e silenciar as vozes da sua consciência. Quantos e quantos e quantos procuram no vinho silenciar a voz da consciência? E sabe uma coisa? Momentaneamente resolve. E aí é interessante que ele diz: regendo-me contudo por sabedoria. Das duas uma, ou ele está sendo hipócrita, ou ele está dizendo o seguinte: não, eu me tornei um apreciador de vinhos. Porque você pode pensar: eu não sou um alcoólatra, e eu diria: graças a Deus. Mas quantos de nós querem se tornar apreciadores de vinho? Porque eu quero encontrar nisso satisfação para o meu coração, e preste atenção, há prazeres dignos aqui. Como apreciar o vinho? Já veremos. Mas não na inclinação de aqui encontrar descanso. Então você vai ver muitas pessoas na internet, os sommeliers, os artistas, os jogadores de futebol, as estrelas da música,
passeando nas vinícolas da Itália, como eu pude, coisa maravilhosa. E de novo, há um tipo de alegria que veremos que glorifica a Deus, mas nem mesmo isso pode ser a resposta. Agora há um tipo de devassidão, como em dias como o que estamos agora. Então, por vezes, usamos o álcool, o entretenimento e outros entorpecentes para abafar as muitas vozes de nosso subconsciente. O professor Emílio Garófalo diz: essa seria uma ótima solução para a vida, se tudo o que existe fosse apenas debaixo do sol. E o próprio Paulo concordou com isso, já mencionado aqui em 1 Coríntios 15, 32, Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você sabe quantas milhares de pessoas agora mesmo no Brasil estão dizendo para si mesma: coma, beba, drogue-se, faça sexo, porque amanhã não existe. Como diria Renato Manfredini Jr., é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há, porque eu não creio em vida eterna, eu não creio em transcendência, eu creio no aqui, agora, autentificado subjetivamente pelo meu desejo. Então o professor Emílio afirma o seguinte, acompanhe comigo, quem está comigo diga sim. Essa é a primeira forma errada de lidar com a vida debaixo do sol e o vazio existente no coração. Primeiro, tentar ocupar a mente para fingir que o buraco ou que o vazio não existe. Ok? A segunda forma envolve tentar criar algo grande o suficiente para preencher esse espaço. Então, de novo, eu não sou um alcoólatra devasso, eu apenas quero me tornar um empresário bem-sucedido, eu quero dar cursos, eu quero milhares de seguidores nas redes sociais, eu quero pessoas sentadas para ouvir as minhas palestras, me vendo como um case de sucesso. Salomão entrou nessa busca. E é interessante que a gente tenta ocupar a mente e por vezes entorpecê-la para preencher o vazio. Ontem eu estava lendo os dados do uso de entorpecentes na União Europeia, 190 páginas, e eu tendo que traduzir no Google Translator. Que luta. Estou no começo ainda. Mas os dados me chamam a atenção, James. Cerca de 24% de todos os pedidos medicamentosos na União Europeia em 2022 tinham relação com o uso de entorpecentes. Eu disse 24%. Você sabe quantos habitantes há na União Europeia? 449 milhões de pessoas. Deste número, 24% que fez pedido medicamentoso tinha relação com entorpecente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Pastor, mas eu moro aqui no Boquera, estou quebrado. Vila Capanema, que Deus o tenha. O que eu tenho a ver com isso? Sabe o que você tem a ver com isso? Que você abraçou o American Dream. E você acha que se morasse na Europa e ganhasse em euro, ou na Inglaterra em libra, ou na América em dólar, então seu sofrimento acabaria e o seu vazio seria preenchido. Os europeus estão sucumbindo aos entorpecentes. Eu tive a oportunidade de por 2 vezes estar em Suécia, Dinamarca. Primeiro mundo é aquilo lá, meu irmão. Altas taxas de alcoolismo. A Irlanda vem sucumbindo ao alcoolismo. Há mais bares na Irlanda do que qualquer outra coisa. E alguns de nós brasileiros estão vivendo a vida, procurando o American Dream. E uns até vão ficar ilegais, dizer que estão em missão. E que Deus use o Trump, aleluia, para mandar todo mundo ilegal embora.
especialmente os evangélicos. Aleluia! E um amigo do Leivson, hoje meu amigo, cadê o Leivson? Estava correndo atrás do vento no American Dream, eu não o conhecia, e um dia o Leivson enviou um sermão meu. Ele me disse, você desgraçou a minha vida. E eu disse, por quê, meu irmão? Eu disse, estava eu abraçando o American Dream, o sonho americano. Tio Sam era o meu Deus. Trabalhando 18 horas por dia. E o seu sermão libertou a minha mente da vaidade. E eu voltei para o Brasil. Morar no meu apartamento de 44 metros quadrados. Porque o Evangelho me alcançou. Aleluia! Graças a Deus pela Coab. Que Deus usa a Coab para pastorear nosso coração, se preciso for. Quem me entende, diga amém. Então, eu quero que você entenda que não há nada de errado em desfrutar da vida. O cristianismo não é isso. Deus não é um estraga-prazeres. Éden em hebraico significa lugar de prazer, delícia. Deus deseja que o seu povo curta a vida. Dentro dos seus padrões. E isso inclui fazer o uso correto do álcool, fazer o uso correto das artes, viajar, mas nunca esperar nisso significado. Porque o problema da viagem é quando você tem que voltar. Tivemos na Itália um tempo e a Fran sempre disse para mim, amor, minha alma ficou lá. Eu digo, volta, amor. Ela diz, domani parliamo. Eu digo, meu Deus, o quê? Tudo isso é bom. Tudo isso é maravilhoso. O entretenimento, os esportes. No meu caso, nada debaixo do sol, no quesito entretenimento, me dá mais alegria do que o futebol. Os irmãos que conhecem o clube que eu torço, já imagina a condição que eu me encontro. Mas sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês, para irmos caminhando. E como eu tenho feito, eu vou terminar o sermão aqui. Diga aleluia. Porque faltavam 8 versículos, e é claro que eu não vou conseguir antes das 14 horas. Mas pelos visitantes que vieram aqui, eu não vou exagerar com vocês. Agora é sério, agora é aplicação, o resto é zoeira. Isso é aplicação. Os irmãos sabem que eu sou torcedor do Paraná Clube, né? E agora meu time está numa fase de má administração, quase terminando. Triste. Eu tenho alguns amigos, jogadores de alto nível que eu tenho conversado. Compra meu tricolor, meu irmão. Compra meu tricolor e só me dá 9 e toca em mim, que eu resolvo. Eu e o Lipa no ataque, falei, cara... Aí, agora o Paraná teve um jogo, o último jogo, né? Quase assim, pode ter sido o último jogo mesmo da história do clube. E foi contra o nosso grande rival, o Coritiba, da minha época, do meu amigo Ricardo, Luique. E aí eu fui no jogo, o Benjamin já caiu no debaixo do sol, falou, pai, eu não vou. O coxa vai fechar a tampa do caixão. Ele nunca viu um Paratiba. Eu falei, filho, você não viu? Ele falou, pai, eu não quero ver. E aí a Fran olhou para mim, amor, você vai? Eu falei, eu preciso. Que eu sou aquele cara, sabe os músicos do Titanic? Aí tô lá eu, né? E cara, vou contar uma coisa para vocês. Paraná perdeu um pênalti nos 45 do segundo tempo, que eu profetizei, quem viu, viu, sou profeta, anda comigo. E Lucas, enquanto eu olhava a torcida dos coxinha cantando, me veio uma imagem do meu último Paratiba, 1999, Pinheirão, 40 mil pessoas, o melhor time da história do Paraná Clube, ataque formado, Dani, Washington, Coração Valente, Fernando Diniz, no meio Reginaldo Vital, não, aquilo ali era... E a gente está lá, aquele título é nosso, só que naquela época eu não conhecia o Evangelho, e talvez para vocês isso não faça sentido, você aplica no seu contexto. O Paraná Clube era um ídolo para mim, de maneira que os meus dias perdiam sabor com a derrota do Paraná. Por isso, quando eu conheci o Evangelho, eu fiquei 17 anos sem pisar no estádio.
E não é porque é errado, eu sempre acompanhei, mas eu sabia. E aí eu me lembrei que naquela final do Paranaense, Coritiba empatou o jogo, a gente ganha de 2-0, cara. Coritiba empatou o jogo, com um gol do Darcy. 10 anos sem ganhar um título o Coxa estava. E eu me lembro das luzes verdes acendendo no Pinheirão e a torcida do Paraná. Cara, aquilo me deu uma dor tão grande, irmãos, que eu me ajoelhei no Pinheirão e falei, eu não quero mais viver. Eu era idólatra, eu era maluco. Gente, eu era maluco. Alguns de vocês, quando perdem outras coisas, fazem isso. Quando perdem um namorado, quando perdem um emprego, fazem o mesmo. E 99 para cá, 26 anos depois, eu estou diante do meu rival de novo. E cara, pensa que eu me diverti. Eu até filmava Império cantando, tirando sarro e mandava pro bem. Falava, filho, o negócio aqui tá feio para nós, hein? E depois do jogo, olha que beleza, o capitão do nosso time, meu amigo Félix Jorge, me deu a camisa do jogo. E o goleiro do Coritiba também é meu amigo, Gabriel Leite. E aí a gente saiu para jantar. Eu disse, meu Deus, o que o Evangelho faz? Ressignifica. E eu continuo gostando muito de futebol e do Paraná Clube, então orem por mim. Mas o que eu quero dizer é que existem prazeres que são dignos. Deus não é um estraga-prazer, mas precisam estar no lugar certo. Então eu quero que você perceba isso aqui. Há alguns usos do próprio álcool, do vinho nas Escrituras. Aprovados, o uso sacramental na Santa Ceia, o uso celebratório. O Salmo 104 diz, o vinho alegra o coração do homem. Em João capítulo 2, Jesus multiplicou o vinho e estendeu a festa. Há também o uso medicinal, como na instrução de Paulo a Timóteo, olha para mim, o problema não é o álcool. O Evangelho não proíbe nada dessas coisas, ele te ensina a usá-las. O problema não é o prazer, a arte, o entretenimento. Porque eu digo mais uma vez, Deus não é um estraga-prazer. E o ponto, para chegarmos aqui, em nossa conclusão, desfrutar das coisas criadas, sabiamente, é concordar com a sentença do Criador. Vamos ler juntos a sentença? E viu Deus que era bom. Então hoje eu quero terminar por aqui, para que possamos estender na semana que vem, mas deixa eu organizar no seu entendimento o seguinte. Salomão procurou preencher o vazio do seu coração. O ponto central nosso aqui, entorpecendo a sua mente. E quantos de nós, lembrem-se, para alguns de vocês não faz diferença, mas para alguém como eu, que enterrou o irmão mais velho, vítima do crack e do álcool, os dados de uso de entorpecente me machucam. E o que eu quero dizer nessa manhã, para vocês, meus irmãos, é que o álcool não resolve as vozes da nossa consciência. O entretenimento não pode fazer isso. Somente o Criador pode. E quando desfrutamos das coisas criadas corretamente, nós concordamos com o Criador. E o Criador disse que tudo o que foi criado é bom. O sexo é bom. O entretenimento e a arte é bom. Nós vamos avançar na semana que vem. A música, veremos, é muito boa. Até filósofos pessimistas como Schopenhauer acreditavam nisso. Agora presta atenção. No primeiro e segundo sermão eu falei a respeito do pessimista Schopenhauer, que definiu a vida debaixo do sol com a seguinte sentença: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quantas pessoas vivem nessa oscilação? Ânsia de ter, tédio de possuir. Lembra que eu disse que eu ia repetir várias vezes? Vou repetir mais umas 1000 até o fim da série.
porque é um diagnóstico da vida de muita gente. Então Schopenhauer, um filósofo materialista, que acredita que o universo é fechado e que não há sentido na vida, ele achava que a arte era a melhor coisa para um ser humano. Não que ele procurasse encontrar redenção na arte, porque Schopenhauer não acreditava que precisava de redenção. Porque não há um Criador. Se não há um Criador, não há normas. Se não há normas, nós não quebramos elas. E se nós não quebramos elas, não haverá juízo nenhum. Então ele não está em busca de redenção. Ele está em busca de sentido. Como a nossa série diz, ouça, para a vida debaixo do sol. E aí o Schopenhauer disse o seguinte: a arte ajuda a isso, e especialmente a música. A música suspende o homem. Schopenhauer dizia, calma, um filósofo ateu pessimista. E por alguns poucos momentos, ele sente um alívio da dor de existir no mundo que não há sentido. E sabe o que é interessante? Eu não ousaria tentar explicar a música, porque é uma coisa complexa demais, quem sabe o Caldeira poderia. Mas tem algo na música e na relação de Deus com os seus adoradores, por toda a eternidade. E a música sim, ela nos faz tocar lampejos de um lugar que, estranhamente, nunca fomos, mas parece que conhecemos. E aí eu não estou falando de música evangélica. Eu estou falando de toda a arte produzida que glorifica a Deus, independente de ritmos. A gente vai chegar nisso semana que vem, mas eu quero encerrar hoje com a menção de um artista que eu tenho mencionado aqui várias vezes, porque é alguém que faz a cabeça dos brasileiros. Renato Manfredini Júnior, Renato Russo, em suas canções tentava explicar a angústia de existir. E por vezes, por causa da graça comum, a verdade que afirma que a graça de Deus em todas as coisas da criação, mesmo as coisas que não são feitas por cristãos, diga graças a Deus, mas nem tudo é graça comum, como diz o pastor Fábio Pupo, cuidado com a hipergraça comum. Carnaval, tem algum jeito de desfrutar essa festa? Olha para mim, não. Ah, é cultura? Não é cultura. Carnaval é devassidão. Eu não disse que não podemos curtir o samba. Há maneiras, inclusive samba não sacro. Não é disso que eu estou falando. E por isso que o nosso subtema hoje foi o que é demais nunca é o bastante. Porque na música Teatro dos Vampiros, onde o Renato Russo está fazendo uma crítica à TV que forma a mentalidade da geração, ele disse, esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Existencialista. O Renato Russo, eu vi um outro corte de entrevista dele, que eu fico falando que eu vou postar no meu Instagram, depois eu esqueço, mas vou tentar lembrar, que ele disse, eu queria que as pessoas fossem famosas para descobrirem que não é isso. Hoje pela manhã eu vi isso. Ele disse, não está na fama, eu não encontrei ainda. Em Teatros dos Vampiros, ele diz, esse é o nosso mundo, é um mundo esquisito. É um mundo estranho, é uma sensação estranha. E ele diz, o que é demais nunca é o bastante. Ou em Índios ele diz que as pessoas que falam demais, na realidade não tem nada a dizer. E aí ele disse, e a primeira vez é sempre a última chance, porque um existencialista como Foucault diz, não me pergunte quem eu sou, ok? E não me peça para permanecer o mesmo, porque a primeira vez é sempre a última chance. E quantas vezes nós temos essa perspectiva da vida? Não, quero aproveitar isso aqui com tudo. E esquecemos que haverá um juízo, que há um Deus sobre as nossas cabeças. E nessa manhã eu quero orar, pedindo
Que esse Deus, em sua graça, abra o nosso entendimento, para entendermos que não encontraremos sentido para a criação em nada debaixo do sol. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te dar graças uma vez mais nessa manhã, elevar o nome de Jesus. Eu quero pedir por aqueles que estão aqui, pela minha família, quero pedir pelo meu filho, pelos nossos filhos, quero pedir por aqueles que ouvirão o sermão. Senhor, não nos deixa sucumbir em uma busca vaidosa para o sentido da vida debaixo do sol. Pai, nos ensina a usar todas as coisas para a glória do Teu nome. Quanto àqueles que estão aqui nessa manhã, que veem a sua vida resumida entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, alcança agora mesmo o coração deles, despedaçando as ideologias e filosofias falsas, porque essa pessoa que procura isso, sabe que na manhã seguinte, o mesmo vazio da noite anterior está ali. Quanto aos irmãos que estão se sentindo fragilizados pelas muitas filosofias e procurando entorpecer as suas mentes, para silenciar a voz da subconsciência, eles possam agora submeter-se ao Teu Espírito e à Tua palavra pregada. Pai, eu te peço, opere aquilo que só você pelo Evangelho pode fazer. O homem está sempre procurando beleza, porque você nos criou assim, mas em um mundo caído, nós somos salvos por aquele de quem foi dito, nele não havia beleza alguma. A beleza é um indicativo, mas ela não é a resposta. Nós oramos no precioso nome de Jesus.